Graça, paz e alegria. Será que é importante viver uma vida de santidade? Bom, se é importante, aquilo que é importante normalmente ocupa o nosso pensamento, o nosso falar, não é mesmo? Quando é importante, nós falamos e pensamos a respeito. Nós temos pensado a respeito de santidade? Bom, estamos aqui agora conversando a respeito disso, mas é normal pensarmos a respeito de santidade? Tem sido normal? Tem sido normal falarmos a esse respeito com outras pessoas? Nós temos ouvido alguém falar a respeito de santificação, de santidade? Tem sido comum isso? Porque se é importante, nós falamos a respeito desse assunto. Para nós é importante, estamos aqui conversando sobre isso. Mas temos ouvido mais a respeito disso? Temos conversado mais a respeito disso? Temos ouvido pessoas falarem a respeito disso? Bom, parece que é mais importante nos nossos dias a ideia de ter sucesso, de alcançar bênçãos, de ter uma liderança capaz, cobertura espiritual e tantas outras coisas que você deve ter visto e ouvido em textos ou vídeos por essa internet. Há muitas coisas que são faladas e que são importantes. Talvez uma visita numa livraria nós vemos outros tantos assuntos, mesmo na parte de assuntos mais espirituais, nós vemos também muita gente falando sobre essa questão de liderança capaz e de ter sucesso e todas essas coisas. Claro, tem coisas que são importantes sim, mas será que isso é realmente o mais importante nesse aspecto? E quando alguém começa a falar a respeito de santidade, geralmente alguém já questiona que tá falando muito a respeito desse assunto. Deve ser porque esconde alguma coisa, não é mesmo? Tem gente que faz isso, infelizmente. Tem gente que acha que porque se fala de santidade é porque está escondendo alguma coisa. Alguns podem até estar escondendo realmente alguma coisa, mas será que toda vez que alguém se preocupa com esse tema é porque na verdade esconde alguma coisa? É porque está tentando fazer alguma coisa diferente do que realmente tem na sua vida? Está tentando falar algo diferente? Será que é assim sempre? Quantos sermões você ouviu sobre santidade no último mês? Quantos livros você leu ou ao menos viu em exposição nos últimos 6 meses a respeito de santidade? É um assunto importante? Nós temos visto, temos pensado a respeito, temos conversado, temos visto pessoas falarem a respeito, ouvido outras pessoas falarem a respeito, ou não? Mas não é um assunto importante, então deveríamos encontrar muita coisa a respeito de santificação, de santidade. Normalmente nós encontramos, quando procuramos um livro, mesmo na seção de livros cristãos, livros que sejam mais do tipo autoajuda, que mostram como alcançar a bênção ou algo da parte do Senhor e ter sucesso espiritual e essa coisa toda. A questão do arrependimento e da santidade vai sempre ficando cada vez mais de lado. Falamos, lemos, ouvimos e pensamos muito a respeito do sucesso, da bênção, mas pouco falamos a respeito de santidade. Sim, nós recebemos sim bênçãos da parte do Senhor. Nós podemos ter sucesso sim na nossa caminhada cristã. Não estou dizendo que isso é errado, nem que é errado falar ou pensar sobre essas coisas, mas será que isso é tão mais importante que se fale mais disso do que de santidade, de arrependimento, da obra de Cristo na cruz? O fato de não falarmos ou não ouvirmos tanto a respeito disso não anula a importância desse assunto. E mais do que um assunto, é uma realidade para a vida, para a prática do nosso dia a dia. O que nós precisamos, então, é rever os nossos conceitos e quais são os assuntos realmente que são mais importantes para nós. E mais, viver de fato uma vida de acordo com a mensagem do Evangelho. E conversarmos mais a respeito de santidade, não termos medo de falarmos a respeito disso. É importante comentarmos e crescermos no entendimento dessas coisas, porque senão o entendimento pode ficar cristalizado como se fosse apenas algo para uma pessoa sacrossanta, uma pessoa que busca fazer tudo certinho. E nós já conversamos sobre Davi nessa sequência de mensagens, e o homem segundo o coração de Deus cometeu alguns erros. E o Senhor ainda assim
tinha ele em alta conta, porque ele era o escolhido, e o Senhor queria mudar a vida dele, queria transformá-lo, e agia em Davi, e a partir de Davi, mesmo no meio dos erros, e Davi se arrependia e buscava o caminho correto. Então santidade, esse processo de santificação, é algo além de simplesmente fazer as coisas certinhas, é ter um coração que busca a presença do Senhor, e se arrepende dos seus erros, que busca fazer as coisas certas. Nós precisamos rever também como falamos a respeito de santidade, o que pensamos a respeito de santidade, como encaramos esse tema. Nós começamos pregando o Evangelho, claro. E aí falamos a respeito de muitas coisas. Ou ouvimos um pregador falando a respeito de alguma coisa do Evangelho. Legal, muito bom. Quantas vezes nós vemos isso começar com arrependimento e busca pela santidade? Quantas vezes nós vemos as pessoas falando a respeito da obra de Cristo realmente na cruz? Talvez nós ouçamos um pouco mais a respeito disso, mas será que nós falamos o suficiente a respeito desse assunto? Ele é muito importante. Já disse, não é que buscar bênçãos, buscar o sucesso não seja importante, mas buscar a santidade, buscar o arrependimento deveria vir antes. E aí nós temos as outras coisas acrescentadas, porque nós buscamos as coisas para viver de acordo com a vontade de Deus. Assim nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. E aí as outras coisas vão sendo acrescentadas. Normalmente, nós precisamos tomar cuidado com a caminhada cristã, com a caminhada, com o que nós vemos no dia a dia. No centro da nossa mensagem deve ser o arrependimento e a santificação. Esse deve ser o ponto principal, buscar a vontade do Senhor, entender melhor como viver no dia a dia as coisas do Senhor. Sem a santificação, nós não podemos encontrar ao Senhor. Não é isso que nos diz Hebreus, no capítulo 12, versículo 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é isso que está escrito lá. Não diz que você tem que buscar o sucesso e tem que buscar as grandes bênçãos para que você possa ver o Senhor. Não, é a santificação. A paz com os outros, a paz com o meu próximo, a paz, inclusive, no que depender de mim, até com o meu inimigo, porque eu devo amar o meu inimigo. Se ele tiver fome, eu devo dar comida para ele. Se ele tiver sede, eu tenho que dar água para ele. Então, até mesmo no que depender de mim, ter isso também até com relação àquele que me difama, que não gosta de mim. É assim, seguindo a paz com todos e buscando a santificação, que nós podemos ver o Senhor. O sucesso na visão espiritual vai além daquilo que nós podemos ter nas coisas que nós ganhamos aqui. Eu insisto, essas coisas que nós podemos receber, não há erro em receber essas coisas, não há erro em até buscar isso, mas o problema é quando nós colocamos isso como o principal e o mais necessário, o mais importante no meio de tudo. Claro que nós temos, então, que falar das bênçãos, nós vamos dar testemunho daquilo que o Senhor realizou. Mas o problema é quando isso se torna o centro da pregação, quando todo mundo só quer receber alguma coisa, só quer ter sucesso, só quer estar na frente de tudo. O centro da mensagem, como eu já falei, é a santidade, é o arrependimento, é a obra de Cristo. E disso já decorre uma série de bênçãos. Quando nós falamos da obra de Cristo e um arrependido se aproxima do Senhor, ele é salvo. Aleluia! Ele é salvo! Isso já não é uma grande bênção. Não, nós queremos outras coisas que aparecem aos olhos dos homens. A matemática do reino é diferente da matemática do mundo. O conceito de sucesso do reino é diferente do conceito de sucesso do mundo. O mundo pensa de um jeito, o reino é de outro. E nós buscamos o reino. Nós vivemos aqui como cidadãos do reino. É aquele o nosso padrão e não o que temos por aqui. Temos bênçãos, temos coisas para contar, recebemos do cuidado do Senhor, mas o mais importante é aquilo que nós recebemos em Jesus, a salvação que temos, e buscando a vida de santidade, nós podemos então encontrar ao Senhor. Ter paz com o nosso próximo e buscar ao Senhor a vida de santidade deve ser o nosso objetivo. Isso vai nos render muitas bênçãos. E a partir daí, outras coisas podem ser acrescentadas. E não as coisas que são acrescentadas devem ser faladas primeiro. Mas nós buscamos isso primeiro. E aí as demais coisas são acrescentadas. Nós devemos falar principalmente de arrependimento e de santidade quando falamos da mensagem do Evangelho.
Bom, é importante falar e viver, não é isso? O Evangelho nos diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, nós temos que dar testemunho daquilo que nós pregamos. Então, é sim muito importante viver a mensagem que nós pregamos. Nunca vou dizer que isso é errado. Nós temos que falar e viver o que nós pregamos. Mostrar com o nosso testemunho que nós acreditamos naquilo que nós estamos falando. Mas na próxima mensagem, permitindo o Senhor, nós vamos conversar um pouco a respeito de um importante ensinamento de Jesus a respeito dessa questão de falar uma coisa e viver outra. Há um ensinamento muito importante da parte de Jesus e nós vamos conversar a esse respeito. Para concluir esta mensagem, viver em santidade é viver de forma a ir contra a vontade do nosso inimigo, de Satanás. É viver de acordo com a vontade de Deus realmente. A partir disso nós já somos alcançados com tamanhas bênçãos que não podemos contar. E aí o Senhor ainda acrescenta outras tantas, e as pessoas só querem buscar as outras tantas. Nós buscamos primeiro o reino, buscamos a santificação, buscamos o arrependimento. Isso não implica, então, que nós não vamos receber outras bênçãos. E que os olhos do mundo não verão que nós recebemos outras bênçãos e que nós não vamos testemunhar. Nós vamos falar das outras bênçãos, sim. Nós podemos falar dessas coisas, só não podemos colocá-las como mais importantes. O principal é antes. O principal é o arrependimento, é a busca de santidade. O evangelho que é pregado hoje fala, como a sociedade mesmo preza, fala muito de imediatismo, daquilo que você pode receber, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza. E Deus muitas vezes realiza num tempo diferente do nosso. Como conciliar a mensagem do evangelho de um Deus que pode agir num tempo que parece demorado aos nossos olhos com esse imediatismo que a sociedade espera? Parece que Deus tem que atender para ontem, e Deus não vai agir assim. Deus age dentro do tempo dele. Ele faz as coisas de acordo com a vontade dele para um fim proveitoso. Não faz só porque nós estamos querendo e batendo o pé porque queremos, como crianças mimadas, e esperamos que Deus nos atenda de qualquer jeito. Não é assim. Não é dessa forma. O Evangelho fala também de sucessos, mas fala de sucesso quando Jesus foi para a cruz. Esse é o grande sucesso do Evangelho. É Jesus indo para a cruz. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. Porque quem olha Jesus indo para a cruz não pensa que isso é sucesso. E, na verdade, isso é sucesso. E quem acredita tem salvação e poder a partir dessa mensagem. Nós temos, então, o sucesso, sim. Só que o sucesso do reino é um pouco diferente. Somos alcançados com coisas que o mundo também entende como sucesso, mas o sucesso que nós temos no Senhor é totalmente diferente, é muito mais abrangente, envolve questões espirituais, vai além do que o mundo pode ver e esperar. Então nós não podemos convidar as pessoas para o Evangelho com a mesma visão que o mundo tem. A visão do reino é outra. É por isso que nós temos que tomar cuidado como nós pregamos, como nós iniciamos o anúncio e como nós vivemos realmente isso. Testemunhamos e aguardamos as bênçãos do Senhor. Mas não seguimos esse imediatismo do mundo e nem temos isso como o mais importante. Nós precisamos rever os nossos conceitos de caminhada cristã realmente. Nós temos que rever essa questão do sucesso. Como eu falei, ir para a cruz, para Jesus era sucesso e para o mundo é loucura. Para nós é sucesso, é bênção, é cuidado. Nós temos que tomar, então, cuidado com essa questão de como vemos a questão da pregação da santidade e como o mundo encara essas coisas. Precisamos rever esses conceitos e avançar mais na direção do conceito do reino. Ter o sucesso que o reino preza como principal e não o sucesso que o mundo aguarda. Vamos fazer isso? Confirme a sua disposição, deixando nos comentários o seu testemunho, para que possamos compartilhar a respeito disso e possamos nos fortalecer nessa caminhada. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.